aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ter sucesso na música. Então se liga aí porque esse é mais um Pensa Aí. Eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal da Alcia Centro Musical. Bom galera, a galera vive falando pra mim, Alvin, porque eu queria saber como é que faz pra ter sucesso, como é que eu consigo ter uma carreira de sucesso, como é que eu consigo que a minha música tenha muitos views, como é que eu consigo isso tal, porque eu tenho uma música muito boa, eu tenho um trabalho que todo mundo me fala assim que é muito bom, eu tinha que lançar esse trabalho e etc. Bom, ter sucesso, em primeiro lugar, é trabalho. Trabalho, solidez, é entregas com rotina, é estar sempre fazendo conteúdo com qualidade, falando com o seu público, falando a língua que o seu público entende, segmentando bem o seu público, fazendo uma música que é bem feita, muito bem produzida para esse público, pensando na distribuição dessa música, montando uma estratégia para isso, e não simplesmente falando, eu vou produzir, vou jogar lá e vou ficar sentado esperando porque as coisas vão andar. Não, você precisa se relacionar com o agregador, você precisa se relacionar com uma série de players no mercado para que a sua música tenha relevância. E sim, você ter 2.000 views numa música, que é a sua primeira música, é muita relevância. Se você não tem público, você precisa ter rotina de conteúdo para poder ter recomendação das plataformas digitais para ter público. Agora não venha dizer para as pessoas assim, porque minha música é muito boa, faz esse favor para mim, eu não quero pagar para isso, dá para você me ajudar com isso, dá para você fazer isso para mim de graça. Não faça esse tipo de proposta. Porque, na verdade, não existe nenhum trabalho que você possa considerar trabalhar sem investimento nenhum. Você precisa que a sua operação, que o seu trabalho tenha uma base de algum investimento. Então, tenha um mindset de empreendedor. Saiba que a coisa não vai acontecer da noite para o dia e não é porque você tem ali alguma quantidade de pessoas que são seus amigos ou pessoas afim que vão chegar e te dizer que essa música é boa, que vai dar sucesso, que você vai conseguir todo mundo trabalhando para você de graça. Isso não existe, gente. O feedback dos teus amigos, ele muitas vezes vai ter um viés específico para te agradar, ou para ser legal, ou às vezes vai te dar real mesmo. Então você precisa achar problemas na sua música e não é só a música que vai fazer você ter sucesso. Você precisa de cadastrar sua obra, cadastrar seu fonograma, entrar em contato com o agregador, promover, usar estratégias de marketing. Sim, você precisa fazer isso tudo para poder aparecer. Não adianta simplesmente chegar e sair colocando um monte de música de uma vez só, ou então não pensar na forma como as músicas vão ser distribuídas ou vão chegar no seu público. Então, para poder ter sucesso na música é trabalhar e é entender isso como um trabalho. E não há nada de feio nisso, há sim de maravilhoso. Você tem que se orgulhar e ser um empreendedor da música. E não achar que isso é feio, não, vou vender a minha arte, que feio vender a minha arte. Isso é um papo ridículo e ninguém tem tempo para isso, porque todo mundo precisa viver bem, certo? Você precisa ter uma qualidade de vida, você precisa ter um certo conforto, você precisa fazer as coisas que você quer fazer e ter dinheiro para bancar essas coisas. Não dá para simplesmente chegar e sair falando, eu vou abandonar isso, essa ideia, vou simplesmente viver da minha arte, da luz solar. Isso não existe, gente. E outra, tirem o ego do trabalho, tirem o ego do trabalho. O ego, ele prejudica muito o trabalho. Se você já tem uma ideia da mensagem que você quer passar, do público que você segmentou, se você tem isso bem certo, com estratégias para isso, aí sim você vai conseguir apontar para essa direção com o trabalho de outros profissionais. Agora, esses outros profissionais vão ter que ser contratados por você, ou então por alguém que vai ter parte dos seus direitos ou de outras receitas, como por exemplo um contrato 360 de uma gravadora que pega inclusive partes de um show. Exatamente, eles não pegam só os direitos, eles pegam também a parte do próprio cachê do show. Então se as pessoas não ganham, elas não vão te ajudar a ganhar também. É assim que funciona o capitalismo, todo mundo tem que sair ganhando. Agora uma promessa vã de que isso vai dar certo, isso aqui vai ser não sei o que, isso não mobiliza ninguém a fazer nada. Ninguém precisa disso. Profissionais estão estudando, trabalhando com aquilo justamente para entregar qualidade, eles fazem isso com muito gosto e eles precisam e devem e têm que ser valorizados. Quando as pessoas se subvalorizam para se colocar numa situação dessa de promessas, realmente a sua carreira vai ficar comprometida. E a forma de chegar a esse sucesso, como eu falei, é pensando no seu trabalho. Você tem que pensar que tipo de música que eu tenho para entregar, quem é que gosta desse tipo de música, qual é a minha capacidade como artista, o que eu quero dizer, qual é a minha mensagem. Segmenta o seu público, pense em estratégias para chegar nesse público.
público. Aí você vai produzir seus fonogramas, todos eles, né? Pensar em como você vai ter as obras. Às vezes as obras que você compõe não são as mais adequadas para você, elas podem ser mais adequadas para um outro artista. Às vezes você vai precisar justamente de fazer um A&R, né? Que é Artist and Repertoire, que basicamente é o artista e o repertório. Você vai poder chegar para uma editora, por exemplo, e falar: eu queria ver um catálogo de vocês de obras porque eu queria gravar um fonograma dessas obras. Aí você vai lá na editora e vê, ou então você contrata às vezes um compositor e licencia a obra dele para poder gravar um fonograma. Isso é bem legal. Tem várias formas de trabalhar, então você precisa pensar nisso direitinho para poder selecionar o seu repertório com base no seu branding e também no seu conceito artístico. Depois que você fez isso, aí você vai formatar isso de um jeito bem legal, inclusive para apresentar para outras pessoas que podem querer investir nisso ou não. Mas se você não tiver público, ninguém vai querer investir em nada ainda no começo, porque não tem nenhuma motivação para isso. Às vezes você vai conseguir justamente formatar público, formar público com a produção de conteúdo mais barata, e daí para isso você precisa estudar como você vai produzir esse conteúdo. Às vezes vai ser com amigo, às vezes vai ser com a própria câmera, às vezes você vai dar uma grana que você mal tem para a galera poder produzir a sua música ou filmar você, enfim. Para ter relevância nas plataformas digitais, você precisa realmente ter recorrência de conteúdo para poder justamente aumentar o seu SEO. Nada mais, nada menos do que você aparecer bem nos meios de procura e também nas ofertas das próprias coisas online. E muitas ferramentas funcionam simplesmente com quantidade de conteúdo e muitas outras você precisa ter uma boa relação com um agregador ou com um distribuidor digital, enfim, com players específicos para poder levar a sua música a uma relevância maior. Hoje a gente tem, por exemplo, um lobby muito grande em relação a playlists. Muitas vezes os próprios distribuidores digitais, eles têm ali uma equipe que forma playlists e existem playlists formadas por outras pessoas de agregadores, enfim, tem vários players no mercado da música, né? E todos eles formam e trabalham com playlists, e tem playlists que já tem muita relevância. Então entrar numa playlist hoje é muito importante. É como, por exemplo, entrar num top 100 de um gênero musical específico, numa rádio específica, né, daquele gênero musical. Saiba selecionar bem o agregador, saiba fazer um bom trabalho de comunicação com ele para você chegar nessas playlists. E além disso, entenda quais agregadores que oferecem de fato um serviço mais completo, porque alguns simplesmente oferecem um serviço e às vezes ficam lá sentados sem fazer nada, pegando 30% de tudo aquilo que é tocado do seu trabalho. Então isso não vale a pena. Muitas vezes é melhor focar em fazer um trabalho mais sólido com um agregador mais confiável. Existem um monte de opções de agregadores, aí você vai ter que selecionar aí qual que é a melhor para você. Além de ter o agregador, antes você vai ter que ter cadastrado a sua obra, o seu fonograma, e cadastrar a sua obra e o seu fonograma, o que significa isso? Cadastrar obra e fonograma. Basicamente, você vai ter que se associar a uma associação do ECAD. O ECAD é a instituição que coleta, né, direitos de reprodução pública, ou seja, quando executam publicamente num carro de som, ou então numa rádio, ou na televisão, uma música, é coletada uma receita referente à reprodução dessa música para os detentores dos direitos, tanto da parte conexa, porque é uma reprodução mecânica, né, tipo o Spotify tocando, ou então uma música sendo tocada por CD, ou em algum evento, ou então ao vivo mesmo, né, que daí você vai coletar a parte autoral da obra, né, então todo mundo que está envolvido na obra, a editora, o compositor, né, o compositor, arranjador, versionista, todo mundo vai coletar uma parte dos direitos referentes àquela reprodução pública, que é avaliada especificamente para cada situação, quantas pessoas estão ouvindo, quanto que foi pago de entrada, como é que é exatamente cada cálculo específico das rúbricas do ECAD. Então para isso você tem que dar uma olhada lá no ECAD para ver como são essas rúbricas. É claro, se você não tiver relevância, sua música não vai chegar a lugar nenhum e a sua receita com direitos ela vai ser insignificante. Então realmente é muito importante que você foque em construir relevância, e para isso precisa de rotina de conteúdo e precisa trabalhar bem com o agregador. Assim, dentro do digital você consegue ter uma certa relevância. Agora não adianta ficar fazendo um planejamento lá de um ano. Não, eu vou planejar um ano e dentro de um ano eu vou lançar 2 músicas. 2 músicas é muito pouco para o mercado de hoje, para quem não tem uma receita muito grande para investir no marketing dessas músicas. Então você não vai ter grana para fazer propaganda com plataformas digitais, você não vai ter grana para fazer propaganda através do YouTube, nem nada disso. Aí a sua relevância, ela no começo, ela vai ter que ser puxada organicamente pela quantidade de conteúdos que você posta. Agora, se o cadastro da obra não está bem feito, se a relação com o agregador não está boa e ele não
não consegue playlists para você, porque às vezes até a sua música não tá tão legal, tão bem produzida. Se você não tem uma recorrência de vídeos para poder ter mais crescimento orgânico no YouTube e também no Instagram, aí realmente vai ficar muito difícil que você consiga ter um espaço legal. No Instagram especificamente, muita gente compra, né, seguidores. Como? Basicamente paga um robô, né, uma máquina, para poder ficar seguindo e seguindo as pessoas de volta. Isso é uma tática específica e às vezes é interessante porque chama pessoas que gostam do seu conteúdo, uma vez que você pode segmentar esses robôs para poder fazer esse follow e follow back, né? Aí você pode aumentar a sua base de seguidores no Instagram, mas isso não significa que eles vão se engajar com o seu trabalho e com a sua música, porque o principal do seu trabalho é a música, né? Então se você for um vlogger ou algum Instagrammer, um digital influencer, tudo bem, isso pode te ajudar bastante. Agora, não necessariamente vai fazer com que as pessoas escutem a sua música. Então, se você tiver um canal no YouTube, não inventa de ficar fazendo outro tipo de conteúdo que não é música, porque aí a segmentação do próprio Search Engine Optimization, né, que é o nosso SEO, não vai recomendar o seu vídeo para as pessoas que estão escutando música daquele gênero, ou seja, para o seu público. Então, não vai inventar de fazer vlog num canal de música. Se você já tem um monte de público como vlogger e de repente vai fazer música, tudo bem, pode ser que funcione. Depende de como é o seu público, depende do conteúdo da música, depende de uma série de outras coisas. Agora, as recomendações que eu tô dando são para artistas que estão começando. Galera, eu espero que essas dicas tenham ajudado, mas o principal é o seu mindset de entender que você precisa ser um empreendedor da música e que as pessoas não vão chegar e sair fazendo favor para você. Você precisa contratar as pessoas ou arranjar uma forma de que a sua operação funcione com qualidade, com um público segmentado. Beleza? É isso então, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.